Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo referente à gravidez. Bom, no vídeo passado eu falei da minha menina, que eu fiz a cerclagem dela com 23 semanas, uma cerclagem de emergência. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards aqui para vocês assistir. E logo depois que eu ganhei ela, né, com 33 semanas, eu descobri que eu tava com uma infecção muito forte e eu comecei a tomar antibiótico. E eu nunca fui muito de tomar anticoncepcional. Eu não tomava antes dela nascer. E daí eu comecei a tomar aquele Cerazete, eu acho que é o nome. Eu tomava aquele Cerazete e tomava antibiótico por conta da infecção que me deu. Só que aquela infecção nunca sarava. Eu fiquei uns 4 meses com essa infecção, tomei tudo quanto é tipo de antibiótico. E quando deu uns 6 meses que ela tinha nascido, eu comecei a passar muito mal, sentir enjoo, umas coisas muito estranhas. Só que isso daí eu também sentia quando ela nasceu, que foi quando eu descobri a infecção. Eu comecei a sentir muito enjoo logo que ela nasceu, umas dores assim na parte de baixo, onde era o corte da cesárea. Eu até achava assim que a minha cesárea, porque eu nunca tinha feito cesárea, eu pensava, meu Deus, como cesárea dói. E não era por causa da minha infecção, que dava, a dor era na bexiga, no útero, assim, e dava a impressão que era o corte que tava doendo. Daí, depois desses 6 meses, eu pensei assim, nossa, eu vou voltar lá no médico pra ver o que tá acontecendo. Porque eu ia não no médico que eu tinha ganhado nenê. Eu ia em outros médicos, eles faziam exame de urina, dava infecção, eu tomava antibiótico. Ia lá, aí eu resolvi voltar nele, pra ver o que podia estar acontecendo. Quando eu voltei nele, eu descobri que eu já tava grávida de 3 meses. Pois é, eu tava grávida de 3 meses. Nem imaginava que eu poderia estar grávida. Aí quando eu descobri que eu tava grávida, foi um choque. Não esperava que eu tava grávida, porque eu usava anticoncepcional certinho, nunca tinha falhado. Sempre usei certinho, tomava certinho. Mas como eu não era muito ligada a anticoncepcional antes de eu ganhar essa minha menina, eu nunca tinha ido me informar, nunca tinha ficado preocupada assim, o que podia, o que não podia. E nem o médico tinha me alertado que o remédio que eu estava tomando poderia cortar o efeito do outro. E eu não sabia disso e descobri que eu estava grávida já de 3 meses. Eu estava praticamente 3 meses quando eu descobri. Porque eu tava de umas 14 semanas. Acho que eu tava de 14 semanas. Eu não lembro muito bem certinho as datas, assim. Sou muito ruim de guardar data. Mas eu acho que eu tava de 14 semanas. E na outra semana, o médico falou, pra não ser de emergência de novo, a sua cerclagem, a gente já marca a cerclagem, já faz a cerclagem. Aí na outra semana ele já marcou a minha cerclagem, então eu fiz a cerclagem, eu tava com umas 15, de 15 para 16 semanas já. E ele marcou essa cerclagem, eu fiz a cerclagem foi muito tranquila. Dessa vez eu fiquei dormindo, não fiquei acordada como na outra cerclagem. Eles me deram uma anestesia geral. E eu não vi nada, eu acordei, eu não estava assim com perna amortecida, nada, eu já estava tudo normal, não senti dor, não senti cólica. Sangrei bem menos do que na minha que foi de emergência, na outra cerclagem que eu tinha feito. Sangrei bem menos. Não lembro de sentir nenhuma cólica, nenhum desconforto, nada. Às vezes dava a impressão assim que eu sentia um peso assim, na parte de baixo, assim. Mas coisa pouca também. Ainda fiquei 15 dias de repouso, né? Porque depois da cerclagem você tem que ficar pelo menos uns 15 dias mantendo um repouso assim maior. E depois desses 15 dias eu retornei nele e fui levando uma vida não de repouso absoluto, como o médico pediu para eu fazer, porque eu tinha um corte de cesárea bem recente e uma cerclagem em cima de uma outra cerclagem que eu tinha tirado há pouco tempo.
porque ele não tirava a cerclagem na hora do parto, ele tirava depois, no retorno, depois de 40 dias do parto. Ele tirava. Quando acabava os 40 dias da dieta, eu fui lá e ele tirou minha cerclagem. Então foi assim, ele falou pra mim assim, olha, vai ser uma gravidez de alto risco em dobro, por conta da cerclagem e por conta da cesárea. Eu fiquei bem nervosa na hora, eu não tive reação, fiquei com muito medo. Tinha certeza de que eu ia perder esse nenê também, porque eu pensei, nossa, agora além da cerclagem, eu tenho um nenê pequeno que eu não posso fazer repouso, porque não dá, né? A gente que é mamãe, assim, que tem a criança pequena, você sabe que a criança exige muito da gente. Só que mesmo assim, eu não fazia nada da casa, eu cuidava só da minha menina, pegava ela no colo, normal, dava banho, mas o tempo que eu podia ficar deitada, eu ficava deitada. Só que eu andei bem mais nessa gravidez, porque eu dava banho nela, eu não andava à toa, eu saía de casa só se necessário mesmo. Eu dava banho nela, eu que dava banho, eu que trocava, eu que fazia mamar, porque eu não tinha leite, eu que fazia mamar pra ela, tudo era eu. Dela era eu que cuidava. Agora, coisa de casa, assim, daí eu não cuidava, na parte da casa. Tinha uma moça que uma vez por semana na minha casa limpava a casa e o resto a gente ia mantendo assim conforme ia dando. Foi uma gravidez bem tranquila, não tive nenhum problema nessa gravidez, nenhum, a não ser a dor que se tornou insuportável, a mesma dor que eu sentia na gestação da minha menina já, que era no osso da pelve, assim. Era uma dor insuportável, foi bem pior do que a gravidez dela. Eu sentia muita dor, que teve um dia que eu não aguentava andar. Era muita dor, só que isso daí eu já tava com umas 34 semanas quando eu comecei a sentir essa dor. Era uma dor muito insuportável, eu até fui no pronto-socorro da minha cidade pra ver o que estava acontecendo, porque eu tinha certeza que eu tava ganhando neném, alguma coisa de errado tinha. Eu tinha certeza que o osso tava abrindo, alguma coisa tinha de errado. Mas eu cheguei lá, o médico me examinou, falou que não, que eu só tinha que manter o repouso. E eu, pra amenizar essa dor, quando eu deitava, eu já colocava o travesseiro no meio da perna de novo, como eu contei no outro vídeo. E assim eu ia passando, mas foi a única coisa que aconteceu nessa gestação. Assusta quando a gente descobre uma gestação muito próxima. Assusta sim. A gente fica com muito medo. Não tem como falar que não dá medo, porque dá medo, ainda mais no meu caso, que eu tinha tido uma perca. Tinha ganhado um nenê recentemente. Tava ali com uma cesárea recente. Mas foi a gravidez mais tranquila que eu passei. Não tive nenhuma intercorrência. Não tinha nenhum problema. Enjoo eu tive muito pouquinho. Todo mundo fala que quando a gente tem uma cesárea muito próxima, assim, de uma outra gestação, a pessoa sente muita dor. A pessoa... Até o meu médico falou que ia ser normal doer o corte da minha cesárea, porque não tinha cicatrizado ainda direito e ele ia começar a esticar. Eu não senti não senti dor na minha cesárea. Não sentia nada. A única coisa que às vezes eu sentia era um pouco de coceira. Isso eu sentia. Acho que por conta dele ficar esticando, né? De ficar esticando o corte. Mas fora isso, eu não senti nada no corte da cesárea. O médico só me alertou a tomar cuidado, porque eu não podia entrar em trabalho de parto, por conta da cesárea ser muito recente. Que qualquer indício de parto era para eu correr no hospital. Ainda o hospital lá de Grandes Rios, né, que é da outra cidade que a minha mãe mora. Eu fui lá, conversei com o médico e ele se prontificou a qualquer problema que desse, ele me levar para Ivaiporã, que era onde era o meu médico, que ele mandava ambulância, que qualquer problema que desse, eles iam dar todo o suporte que eu precisasse para me socorrer se tivesse algum problema. Então, assim, o Hospital de Grandes Rios sempre me atendeu muito bem. Eles sempre foram muito amigos, assim. Quando eu tinha alguma dúvida, algum problema, eu sempre ia lá, porque eu penso assim, é melhor você correr e tirar sua dúvida. Como eu já disse num outro vídeo também,
É melhor você ir lá à toa e voltar pra casa pensando, nossa, que vergonha, por que eu fui por causa disso, né? Do que você ficar em dúvida e acontecer alguma coisa e você pensar, por que eu não perguntei? Por que eu não fui ver se era verdade, se estava certo ou não? Então, foi uma gravidez muito tranquila. Ele nasceu quando eu estava de 36 semanas, quando eu estava de 37 semanas, no dia 23 de março, que é o aniversário da minha menina, eu tive o retorno do médico. Aí eu cheguei lá e eu falei pro médico assim, será que eu aguento mais uma semana? Porque eu já tava sentindo umas dores, umas coisas estranhas assim, e ele falou, não, a gente tem que aguentar pelo menos até as 38 semanas, mas faz repouso, porque você já tá 2 centímetros dilatado. Aí eu saí do consultório, pensando, nossa, eu não vou poder levantar agora, porque eu já tava dilatada, mesmo com a cerclagem, eu tava 2 centímetros dilatado. Aí eu cheguei em casa, no outro dia cedo, eu comecei a ter sangramento, e foi aonde eu tive que ir pro hospital para ele nascer. Foi um parto bem tranquilo também, não senti dor depois que ele nasceu, foi um parto muito tranquilo. A gravidez dele, assim, eu acho que de todas as gravidez que eu tive, foi a gravidez que eu mais fiquei com medo, que eu mais me preocupei e a que menos eu senti coisa. Não sentia nada, não sentia enjoo, não sentia nada, assim. Era um desenjoo leve, porque eu das minhas outras meninas até internada eu ficava por causa do enjoo. E nessa gravidez foi a mais tranquila que eu tive. Marcos Vinícius. Eduarda. Vem cá, você e o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, vem cá. Fecha a porta. Fecha a porta. Não, vem aqui. Fecha a porta, mas fica aqui. Isso. Então, essa daqui é o meu milagrinho, que nasceu dia 23 de março de 2015, que foi a que eu cerclei com 23 semanas, né, a cerclagem de emergência. E esse grandão aqui foi o que nasceu no dia 24 de março de 2016. São praticamente no mesmo dia, né, que eles nasceram, depois de um ano. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês que estão buscando a ter o milagre de vocês, né? Tá aqui os meus 2 milagrinhos. E um beijo, até a próxima. E tchau. Curte, compartilha Tchau. e se inscreve no canal. Dá tchau, Marcos Vinícius. Tchau. Esse aqui é o Marcos Vinícius e essa daqui é a Eduarda. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Beijo. Comecei a ter sangramento e foi aonde eu tive que ir pro hospital para ele nascer.